Vou falar hoje sobre fé. Então talvez por isso que eu esteja um pouco assim pensando nesse lugar, porque eu quero ler com vocês alguns textos da palavra de Deus, porque a gente fala muito em fé, né? Essa é uma igreja que a gente prega muito sobre fé, amém? O tempo inteiro a gente está falando de fé, né? E eu não consigo entender o que é viver sem fé. Eu não consigo entender o que é viver a nossa vida sem o poder acreditar, sem o poder determinar em Deus as coisas que eu espero, que eu acredito, que eu quero ver acontecendo na minha vida, na minha história. O tempo inteiro nós estamos aí lutando, sim ou não? Né? O tempo inteiro nós estamos nos desafiando em Deus. Né? O que é você se desafiar em Deus? É você entender que nele existem coisas maiores para a sua vida. Né? Então quando você olha para Deus, né? Quando você tira os teus olhos da circunstância e você olha para Deus, você fala assim, não, tem coisas maiores. Né? Quem já ouviu aquela frase, Deus pode mais? Né? Tem uma frase assim, Deus pode mais. Deus pode mais, Deus tem mais para a minha vida, né? Deus tem mais. Então, nós somos levados por esse lugar de acreditar que em Deus sempre existem mais coisas para a nossa vida, né? Tem coisas escondidas ali que nós ainda não adentramos, não olhamos, né? Inclusive Jeremias 33, nem estava na conta ler esse texto, mas Jeremias, se não me engano, é Jeremias 33, é isso? Jeremias 33, 3 diz assim: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Amém? O que Jeremias está dizendo aqui, que o Senhor está falando para nós? Quando nós clamamos, Ele nos responde com coisas grandiosas e insondáveis, coisas que o teu coração ainda não viu, coisas que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, coisas que não subiram ao teu coração. É o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Mas é preciso clamar, é preciso orar. Amém, queridos? Então, eu quero dizer para você, a fé, ela é uma das bases da nossa relação com o Senhor. Não existe relacionamento com Deus sem fé. A própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem relacionamento com Deus se não tiver fé. Até porque a gente não consegue ver Deus. Sim ou não? Né? Por que as pessoas dentro das religiões, elas se utilizam de objetos? É o santinho, é uma correntinha, né? É o santinho da carteira, é o pezinho do patuá, as correntinhas. Por quê? Porque as pessoas precisam enxergar para elas poderem acreditar, né? Mas o
evangelho que Cristo Jesus trouxe para nós, o evangelho que foi pregado por Moisés, o evangelho que foi pregado por Josué, o evangelho que foi pregado por Abraão, a palavra de Deus que foi ensinada, querido, desde os tempos, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, queridos, elas nos levam a um relacionamento com um ser invisível, porém real, que agiu na natureza, que agiu na vida do homem, que fez coisas impossíveis acontecerem, que usou o universo, que usou a natureza para conspirar a favor do homem. Sim ou não? Né? Deus usou o universo para conspirar a nosso favor. Mas nós só entendemos isso quando Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 6, abre a sua Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículo 28, diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Não se preocupem dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, fala comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar, um relacionamento com o Senhor, com o seu reino, com a cultura do céu e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a nós. Amém? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe o que Jesus está nos ensinando, queridos? Ele está dizendo assim, ó, olha para o universo, olha para a criação, olha para tudo o que Deus criou. Você é mais importante do que tudo isso. E Deus, Ele vai usar o universo, queridos, para mover a nossa vida numa direção maior, para nos levar a enxergar o cuidado, o zelo, o amor que Deus tem por tudo aquilo que Ele criou, inclusive você e eu. Amém? Sabe, a certeza de que o universo conspira a nosso favor e tem todo o poder para nos suprir nos mínimos detalhes, está sendo ensinada por Jesus neste texto. Quando você entra nesse ambiente de começar a olhar aquilo que você não tem, aquilo que está faltando na tua vida, querido, você não consegue enxergar aquilo que você tem. Você tem o cuidado de Deus. Você tem o amor de Deus.
você tem a presença de Deus. Aquele que te criou, queridos, Ele cuida de você. Ele cuida dos detalhes das nossas vidas. Só que a gente entra nesse ambiente da dor, da falta, da necessidade. E aí a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar os pássaros do céu e ver, né, o que o Senhor fez. A gente olha para os lírios dos campos e a gente não consegue enxergar a beleza que eles têm. A gente não consegue enxergar o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então, queridos, o Senhor, Ele nos desafia o tempo todo a olhar. Ele nos desafia o tempo todo a olhar para a natureza, a enxergar o seu cuidado, a enxergar a proteção, a enxergar que nele nós podemos todas as coisas, nele nós podemos coisas maiores todos os dias. Amém? Abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas, e não permitiu que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrita: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus: tenham, aonde? Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celeste perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não os perdoará os seus pecados. Olha que interessante este capítulo, queridos. Porque Jesus começa olhando para uma necessidade que ele tinha. Qual que era a necessidade? Jesus estava com fome. E de repente ele olhou para uma figueira, mesmo sabendo que aquela figueira ainda não estava no tempo de dar frutos. Jesus foi ali naquela figueira esperando encontrar ali algum fruto, mesmo que fosse pequeno, para poder alimentá-lo.
E quando Jesus chega ali, Jesus amaldiçoa, nunca mais vai dar fruto esta árvore, nunca mais vai sair fruto desta árvore. Os discípulos não falaram nada, ficaram só observando. De repente, o Senhor Jesus, ele entra dentro do templo e ele vê ali todo mundo desfocado. Todo mundo desfocado nas suas necessidades. Todo mundo ali vendendo, todo mundo fazendo comércio, todo mundo ali perdido nas necessidades que eles tinham dentro da sua humanidade. E Jesus falou assim: ei, pode sair daqui, aqui não é lugar para isso, aqui é casa de oração. Aqui é um lugar para vocês aprenderem a se conectar com Deus. É um lugar para vocês orarem. É um lugar para vocês buscarem a presença. Tira os seus olhos dessas necessidades e coloca os seus olhos em Deus. Jesus leva o olhar desses homens que estavam ali preocupados em suprir as suas necessidades humanas através da venda, do comércio. Jesus leva os olhos deles a um lugar maior. Você está aqui nesse momento, querido, é para orar, é para falar com o Senhor, é para buscar a presença do Senhor, é para entender que no Senhor você tem todas as necessidades da tua vida supridas. No Senhor você constrói um caminho de edificação, um caminho, queridos, de mudança, de transformação, de fortalecimento para a tua vida, para a tua história, para a tua casa, para a tua família. Então, os fariseus que estavam ali, que conseguiam aprisionar aquelas pessoas, que conseguiam se usufruir daquilo que as pessoas estavam fazendo, daquilo que as pessoas estavam vendendo, iraram-se. Opa, vamos matar Jesus, vamos encontrar um meio de acabar com Jesus. Só que Jesus, o que Jesus fez? Jesus implantou ali um lugar novo na vida daquelas pessoas, porque Jesus, queridos, ele veio para mudar a história. Jesus, ele veio para mudar o padrão. Jesus veio para desconstruir aquilo que estava distanciando o homem da presença de Deus, aquilo que engessou o homem de crer, de acreditar em Deus, e passou a fazer mecanicamente, porque as pessoas passaram a fazer mecanicamente, usar a fé de uma forma errada, edificando a fé de uma maneira errada. Jesus veio e falou assim: não é assim, não é pela lei, a lei escraviza. Eu vim aqui ensinar a vocês um caminho novo. E aí no outro dia os discípulos, andando com Jesus, Pedro avistou aquela árvore, Pedro avistou a figueira. E falou assim: lembra, mestre, que o Senhor amaldiçoou. Lembra, mestre, ela secou. E aí o que Jesus fala? Mas é claro que ela secou. É claro que ela secou. Por quê? Porque eu determinei, porque eu declarei. E eu quero ensinar uma coisa para vocês. Jesus falou: tenham fé em Deus. Eu asseguro a vocês que o mesmo que eu fiz, vocês podem fazer. Qual que é a situação da tua vida que está te incomodando? Se levanta, determina com fé, e ela vai sair da tua vida. É isso que Jesus está falando aqui. Levante-se, atire no mar, e não duvidar. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar, ou seja, e acreditar e ter fé, vai
acontecer. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim acontecerá, sucederá. Sabe, queridos, existe uma diferença em ter esperança e ter fé. Quantos sabiam disso? A esperança, queridos, ela é um complemento só, mas ela não é fé. Tem gente que espera, mas não alcança, porque não tem fé. Tem gente que fala assim, eu tenho esperança que um dia eu vou casar. Tem esperança que um dia eu vou terminar a faculdade. Tem esperança que um dia eu vou ter minha casa. Tem esperança que um dia eu vou, fazer alguma coisa importante na minha vida. Mas aqui dentro não acredita. Aqui dentro não existem certezas. Aqui dentro não existem convicções. Então, muitas vezes, as pessoas ficam só na esperança. Ficam só na esperança. Eu me lembrei agora que eu e o pastor Alex, nós viajamos em 2008. Nós fomos para a Inglaterra, e da Inglaterra nós fomos para a Irlanda do Norte, participar do casamento de um amigo nosso, um missionário muito querido. E nós encontramos ali um grupo de irlandeses antigos, já eram idosos, e eles estavam orando há mais de 30 anos que eles oravam, desde novinhos, que eles estavam orando, esperando um grande avivamento na Irlanda, uma bênção, né? Muitos deles morreram, muitos deles não viram, né? E eles se encontravam, eram encontros semanais, ali eles orando, porque a igreja tinha se esfriado, a igreja tinha se dividido, a igreja entrou em conflitos, né? E de repente uma senhora perguntou para a gente como que era a igreja no Brasil. E quando a gente começou a contar sobre a igreja no Brasil, sobre a forma que Deus operava no Brasil, o poder de Deus, né? O quanto que o Senhor movimentava, o quanto que milagres aconteciam, o quanto que as coisas estavam acontecendo naquele momento, né? Nas nossas vidas no Brasil. Nós tínhamos há pouco tempo, naquele mês que a gente viajou, né, nós tínhamos acabado de inaugurar a igreja Sara Nossa Terra aqui em Interlagos. Nós viajamos em junho, inauguramos a igreja em maio, né, e a gente falou do avivamento, né, o quanto que o evangelho estava crescendo, do poder de cura, que nós tínhamos ministrado lá em Inglaterra, e pessoas tinham sido curadas, que Deus nos usava com visões, que Deus levantia profetas. Ela olhou assim, isto é inacreditável. Ela falou assim, mas o que leva vocês a terem essa intensidade? Aí nós falamos, porque Jesus está voltando. Então tem que ter pressa. O evangelho não espera. As vidas não podem esperar. E aí ela parou, olhou para nós, mas quando que Jesus volta? Quando vocês acham que Jesus volta? Aquela pergunta a gente falou assim, mas ela falou assim, porque a gente acredita que Jesus não vai vir agora, daqui uns 500 anos. Uns 500, 400 anos. E aí nós paramos e olhamos assim um para o outro. E a nossa resposta foi para ela assim, Jesus está voltando todo dia. Cada vez que uma pessoa deixa de respirar na terra, Jesus voltou para ela. Nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos entrar naquele ambiente de ficar esperando. Bom, eu não sei quando Jesus vai voltar, então eu vou viver a minha vida. Eu não sei quando Jesus vai voltar, então eu vou ficar aqui esperando alguma coisa acontecer, um movimento acontecer, um avivamento acontecer. O avivamento está dentro de você.
Se tem que começar, queridos, um grande movimento nessa terra, tem que ser a partir da tua fé, da tua vida. E Jesus, ele começou a movimentar a terra nesse sentido, porque cada pessoa que Jesus tocava, Jesus falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Nós precisamos sair do lugar de espectadores. Nós precisamos sair desse lugar de esperar, de ter esperança e começar a viver a fé produtiva. E a fé, queridos, ela faz. A fé, ela faz. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que você não vê, porém você espera. Ela é a convicção. Quais as certezas que estão dentro da tua vida, queridos? Qual é a certeza que está dentro da tua vida? Nós não podemos viver essa fé, queridos, de esperança, né? Acreditar por esperança. Nós precisamos ter uma fé viva dentro de nós. E foi isso que Jesus trouxe o coração dos seus discípulos. Ele mostrou o antes e o depois. Ele mostrou o antes e o depois. Só que ele colocou aqui um caminho interessante. E eu acredito que é nesse lugar que muitos se perdem, que nós nos perdemos muitas vezes, porque Jesus diz aqui: tudo que você pedir em oração, creia que já o receber e assim sucederá. E aí ele diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Sabe aonde a tua fé te barra? Hein? Naquilo que você retém. No perdão que você retém. Nas pendências que você retém. Aonde existe uma pendência, aonde existe um lugar dentro de nós que nós não resolvemos, isso retém. Hoje de manhã eu estava tomando um café com meu filho numa padaria, e eu estava ouvindo uma moça. Eu tenho mania de ouvir, gente. Nem tenho uma orelha grande, sabe? Mas eu consigo ouvir bastante. Dizem que quando a gente tem uma deficiência, né, a gente consegue, né, favorecer outros lugares da nossa vida. Eu não enxergo muito bem, gente, mas eu ouço tão bem. Graças a Deus. E eu estava sentada com meu filho, e de repente eu ouvi uma moça falando com um rapaz, e ela estava falando para ele, né, o rapaz estava contando para ela. Eles estavam falando sobre psicologia, sobre ressignificar os lugares da nossa vida, sobre avançar, sobre sair dos lugares que prendem. Imagina que eu não ia ouvir, né? E aí, de repente, a moça fala assim: pois é, mas eu não consigo entrar nesse lugar. Eu não consigo ressignificar esse lugar na minha vida, porque eu não consigo arrancar de dentro de mim aquilo que ele me fez de ruim. E eu presa na cadeira com vontade de sair correndo para ir pregar para ela. Eu com vontade de ir ali, o meu filho falando assim: mãe, você está me ouvindo, mãe? Pelo amor de Deus, mãe. Eu estou conversando com seu pai aqui, filho, ó. E ela falando ali, que ela não conseguia perdoar. Eu vi um pouco da história, eu acho que ela teve um relacionamento, eu acho que não deu muito certo, ela ficou magoada com o rapaz, acho que ele fez assim uma coisa que não devia. E aí, ela estava ali magoadíssima. E ela falou assim: eu acho que eu nunca vou conseguir mudar esse sentimento dentro de mim. Sabe, queridos,
E é exatamente aí onde a vida trava. É exatamente aí onde a vida das pessoas estão travadas. É quando a boca que poderia estar profetizando, declarando coisas boas, está declarando coisas ruins. Quando a boca poderia dizer, pela providência dos céus, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, este lugar vai ser curado na minha vida. Eu perdoo em nome de Jesus. O Senhor vai me dar graça que um dia eu não vou sentir mais nada em relação a esse lugar na minha história. Mas enquanto você fica preso nesse lugar, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou conseguir, você não vai conseguir mesmo. Viu? Enquanto você valorizar o teu problema, enquanto você valorizar a tua dor, enquanto você valorizar, queridos, aquilo que fizeram de ruim para a tua vida, você vai ficar estagnado, você vai continuar paralisado, você não vai avançar, você vai secar igual essa figueira seca. Frutos não sairão da sua vida. Por quê? Porque Jesus, quando chegou naquela árvore, aquela árvore foi criada pelo Pai de Jesus. Aquela árvore deveria reconhecer que ela estava diante do Criador. Porque quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Mas ela não reconheceu. E ela não frutificou. Isso é física quântica. É uma sinergia que deveria ter acontecido e não aconteceu. Por isso Jesus olhou para aquela árvore e falou: seca. 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 Você não está vivendo da maneira como você foi criada para viver, para servir ao Criador, para suprir as necessidades do Criador. E ela secou. Nós não fomos criados, queridos, para viver entulhados nas mágoas. Nós não fomos criados para vivermos presos, estagnados na nossa dor. A plenitude começa quando você entende o valor daquele que te criou, o valor da tua criação. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O poder dos céus está em nós. Nós não podemos viver de forma contrária. Jesus começou a forçar aqui os discípulos, e hoje Ele força a nossa estrutura a romper com os limites que nos impedem de viver plenitude. Amém? Hebreus capítulo 11, eu vou deixar aqui para vocês lerem, porque é óbvio que eu não vou conseguir ler mesmo. Mas Hebreus capítulo 11, ele conta a história de homens e mulheres que passaram por todos os tipos de lutas, que passaram por todos os tipos de situações e venceram pela fé. Venceram pela
fé. O que ele nos ensina? Que não é a circunstância, queridos, que dita a tua vitória. Não é a circunstância que você está passando. Não é as situações difíceis da tua vida que ditam, queridos, a tua história. Mas é aquilo que você acredita. É aquilo que você acredita. Eu aprendi uma coisa com meu pai. O meu pai sepultou o meu avô num dia, na parte da manhã, num domingo. E à noite ele estava pregando na igreja. E eu me lembro que eu falei assim: pai, a gente está de luto. A gente está de luto, pai. Não vai na igreja, pede para alguém pregar. Minha mãe tentou convencer ele. E ele lembrou de Davi. Quando o filho de Davi morreu, preparem a refeição, preparem o meu banho, preparem as vestes reais. Vou voltar a reinar. O dia de lamento acabou no momento que eu não podia mais lutar para mudar a história. Deus definiu, é assim. Deus levou, é assim. Então vou voltar a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Deus te chamou para reinar na terra, querido. Deus chamou a mim e a você para reinarmos nesta terra. Circunstância nenhuma, vale nenhum, lugar difícil nenhum pode te estagnar, pode estagnar a tua vitória, pode te impedir de viver o sobrenatural de Deus.